Acabamos de ler a palavra de Deus no número de 73 de Salmos, e hoje nós vamos falar sobre a síndrome de Asaf. Eu quero falar um pouco da vida de Asaf, falar um pouco o que ele escreveu, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite através desta palavra, através dessa reflexão, nesses poucos minutos que nós estamos aqui na casa de Deus. Desde já quero pedir perdão aos irmãos, não estou citando o nome dos irmãos que estão na live, por questões aqui de tempo, mas nós vamos nos organizar melhor para que isso seja de uma forma mais tranquila. Então, eu quero falar sobre a síndrome de Asaf. Pastor, aonde você tirou isso? Uma outra oportunidade nós não falamos sobre a síndrome de Asaf, mas nós falamos sobre o mal de Asaf. Mas eu quero falar sobre essa síndrome, parece que estamos vivendo nos dias atuais. Então eu vou correr aqui com a mensagem, que eu quero navegar com os irmãos aqui. Preparamos alguma coisa, acredito que vai dar certo, tenho quase certeza que vai dar certo. Nós vivemos numa época em que as injustiças, as tristezas e as calamidades estão ao nosso redor frequentemente, atingindo as vidas das pessoas, atingindo as crianças inocentes, pessoas do bem sofrendo com doenças graves, assaltos, a mão armada, violência, tiram a vida da juventude, dos jovens e das pessoas, e apagam e sepultam um sonho que poderia ser de grandes oportunidades. De repente, com uma situação que eu acabei de falar, dessas aí qualquer, entra esse problema e ceifa a vida da pessoa e todos os seus sonhos são jogados por fora. Sem falar dessa Covid-19, que já matou muitas pessoas, já matou, eu diria, milhares de pessoas, como vocês têm acompanhado. Muitas pessoas que iniciaram o ano, criaram uma expectativa, fizeram promessa, fizeram planejamentos, criaram situações, dizendo agora vai acontecer, agora vai dar tudo certo, e de repente entra um problema desse e ceifa a vida da pessoa. Nós vivemos também em dias de muitos problemas pessoais, traições por parte das outras pessoas, traições que causam danos enormes na vida de quem foi traído. Nós acabamos agora de vivenciar uma situação, não quero entrar aqui numa linha da política, mas acabamos de ter uma situação onde o ministro da Justiça, ele entregou o seu cargo e agora anda fazendo os depoimentos de situações que aconteceu lá durante o seu período que esteve lá no governo. E eu não quero aqui fazer nenhum juízo de valor a respeito do que está certo, do que está errado. Eu só entendo que talvez foi um ato de covardia, porque no momento onde nós estamos passando por uma situação tão difícil, tudo que nós não queremos é que haja uma desconfiança e que haja uma desesperança para nós que estamos do lado de cá como simples habitantes da terra e do nosso país. Mas aí a gente entende até como um ato de traição, porque poderia deixar passar tudo isso e depois tomar as decisões que estão tomando. Eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, não quero fazer isso, cada um sabe da sua vida, mas eu falo em nome de uma nação, em nome de todo mundo que está vivenciando situações difíceis. Então nós estamos vivendo momentos onde nós somos traídos, nós somos perseguidos, perseguições dificultam até e ameaçam a vida de nós, os servos de Deus também. Sem dúvida alguma, o mundo está cheio de injustiças. Nós estamos vivendo uma situação complexa que você não sabe se é verdadeiro ou se não é verdadeiro, aonde os estados e os municípios estão recebendo verbas dos governos para combater a doença, mas sabemos também, e é verdade, que muitos já tiram proveito da situação, muitos criam situações factoides para que possam receber
de uma forma para desviar o dinheiro. Então percebe que o mundo vem sendo perseguido, e isso afeta diretamente a nós como humanos e como pessoas que às vezes estamos aqui bem embaixo da cadeia, conhecendo as necessidades das pessoas, mas nós estamos vivendo essa situação, né? Devido à dor da vida terrestre, muitas pessoas agora até duvidam da bondade de Deus e até negam a sua existência. Diante de todos esses problemas que estamos vivendo, pessoas, eles duvidam da existência de Deus e até questionam a existência do Deus Todo-Poderoso. Nós já ouvimos pessoas dizerem, já ouvimos comentários: eu não consigo acreditar em Deus. Se realmente Deus existe, por que Ele permite acontecer todas essas coisas? Se Deus realmente existe, por que Ele permite que pessoas boas, pessoas de bem, morrem? Por que Ele permite essa catástrofe no mundo? Então essas dúvidas e até a crise da fé, elas são comuns e ela nos desafia toda hora, e até às vezes os mais dedicados servos de Deus. Talvez eu estou falando aqui do outro lado com pessoas que esteve sempre à frente da obra de Deus, sempre acreditou em Deus, mas agora está vivendo um momento que ele passa até desacreditar das coisas de Deus, desacreditar de Deus. É preciso, meus irmãos, tomar cuidado com a síndrome de Asaf, principalmente em tempos tão violentos, aonde o sentimento de ódio tem invadido a sociedade no mundo. Nós temos percebido que as pessoas têm vivido um sentimento de ódio, e às vezes por qualquer motivo. Eu estava ouvindo nesta manhã uma jovem, uma moça falar no rádio, que ela deixou o tênis dela para fora no seu apartamento, e esqueceu de tirar o tênis. Depois ela voltou para casa, e o seu vizinho ligou para o síndico, xingando, falando que se ela não tirasse o sapato dali de que estava incomodando, ia criar uma situação desconfortável. E sem necessidade, bastava uma fala, bastava uma conversa, bastava um entendimento. Então a gente percebe que o mundo está vivendo numa tensão terrível. Muitos lares estão sendo destruídos por uma falta de paciência. Muitas coisas vêm acontecendo às vezes porque estamos envolvidos nesse sentimento de ódio político e ódio humano de um contra o outro. Mas é preciso tomar cuidado com alguns ensinamentos que existem por aí também, porque nós sabemos que nem todos que estão na igreja serão ricos financeiramente, nem todas as pessoas que estão no mundo serão ricos financeiramente falando, nem todas as pessoas terão carro zero e importado, nem todas as pessoas terão casas acima de R$1 milhão, né? Temos que tomar cuidado, porque nem todos viverão cheios de fortunas e que nunca vai ficar doente. Nós não podemos viver uma vida com uma fé falsa, com uma fé entendida que parece que está tudo normal. Nós temos que ter em mente que no nosso país, principalmente vou falar do Brasil, que é onde nós estamos, nós temos que ter convicção e consciência que nós estamos no Brasil, e a nossa realidade aqui é diferente. Aqui o mundo ele é dividido por classe social, e há um conceito aqui na sociologia que se refere a uma divisão socioeconômica do mundo num sistema capitalista que nós vivemos. Existe uma hierarquia nos grupos sociais, e as classes que possuem diferentes importâncias e ocupam diferentes cargos dentro da divisão social do trabalho. Essa divisão é chamada de estratificação social, que é um fenômeno que
permite essa divisão, e eu quero dividir para os irmãos aqui. Eu quero falar, Deus me colocou no meu coração nessa noite, falar com você sobre a síndrome de Asaf, e você vai entender passo a passo, nós não iremos demorar. Mas eu queria dividir com você, por exemplo, uma figura que mostra como que é dividido as classes sociais aqui no Brasil. Então você que está aí do outro lado da live, você está vendo e você está observando aí, né? Como é que é dividido as classes sociais aqui no Brasil? Ela se divide, existe essa listagem aí que classifica as pessoas pela faixa salarial das famílias brasileiras. Então vamos fazer uma conta rápida aqui. Vocês sabem que, para todos os efeitos, o nosso salário atualmente é 1.045, é isso, pastor? Nós temos um salário... 1.045, esse é o nosso salário, que é considerado o salário, como é que eu posso assim dizer? O salário mínimo. R$1.045 é o salário mínimo. Então, essa é a nossa realidade atual. O nosso salário mínimo, ele é de R$1.045. Então, como é que as pessoas dividem isso? Como é que as pessoas dividem isso? As pessoas dividem isso da seguinte forma: classe A, classe B, classe C e classe D e classe E. Então, o IBGE, ele estabelece e ele diz que a classe A, ela ganha mais de 15 salários na família mensal. Então, a pessoa que hoje recebe acima de 15 salários mínimos, ele está considerado como estar na classe A, ou seja, acima de R$15.700. A classe B são as pessoas que ganham entre 5 e 15 salários mínimos, que dá aproximadamente R$5.200. As pessoas da classe C, ela está entre de 3 a 5 salários mínimos, que dá em torno de R$3.100. As pessoas que vivem na classe D, segundo a estatística do IBGE, ela é entre 1 e 3 salários mínimos, ou seja, recebe mais ou menos acima de R$1.200, não passando de R$3.100. E a classe E é aquela pessoa que recebe até R$1.045, ou seja, menos de R$1.045. Então, essas pessoas são consideradas, são chamadas pessoas da classe E, ok? Então, pastor, por que você está falando isso? Qual que é a sua ideia de falar, de colocar essas informações? Eu estou falando isso que é para nós cairmos na nossa realidade. De acordo com o que nós estamos estudando aqui, eu acabei de dizer que nem sempre você vai ter aquilo que você tanto imagina ou que você quer. Temos que ser realistas com as nossas coisas. Foi por isso que eu coloquei esse texto aqui. A classe C, por exemplo, é a maior do Brasil. O Brasil tem aproximadamente 210 milhões de pessoas. E dentre esse número de pessoas, a classe C é a que mais tem pessoas no Brasil. Ou seja, eles ganham a partir de 3 salários mínimos. Nós temos que ter os pés no chão para não sermos enganados. Eu creio que o Senhor supre com as nossas necessidades. Ele nos sustenta todos os dias, e não é dando o seu salário, não é dando toda a sua fortuna para a igreja que você vai se tornar rico. Não é isso. Preste atenção, hoje nós estamos falando sobre a síndrome de Asaf. Vocês vão entender porque eu estou dizendo tudo isso. Porque às vezes a gente vive numa bola, achando que as coisas vão acontecer e eu vou ser milagrosamente, Deus vai abrir as portas de uma maneira milagrosa e eu vou conseguir tudo. Não é que eu não creio nos milagres de Deus, eu creio sim. Mas nós temos que, é verdade que nós precisamos ser ofertante na casa de Deus. Nós precisamos ser dizimista porque é bíblico. Porém, eu aconselho, nós precisamos também estudar. Nós precisamos também se preparar profissionalmente. Nós precisamos fazer um bom curso. Você quer ver um exemplo que eu quero dar para os irmãos e para a juventude? Hoje seria um culto dos jovens. Agora estamos vivendo um momento que estamos todo mundo vivendo de quarentena.
Mas o que tem de cursos, o que tem de coisas aí que você pode conectar-se e você estudar, mesmo você estando em quarentena, não está escrito no gibi. E muitas vezes a gente aproveita dessa situação e não tira dela o melhor proveito e só fica dormindo, vendo coisas que não tem sentido nenhum, vendo coisas que não vai trazer nenhum benefício. E aí depois a gente começa a ficar frustrado porque eu não atinjo as outras classes. Então é preciso se preparar, é preciso fazer um curso, é preciso que você se destaque no seu trabalho, se aperfeiçoar, chegar no horário, que é uma coisa importantíssima, parar de faltar a qualquer motivo, ser uma pessoa, ser um profissional, principalmente de exemplo, principalmente porque você é um servo e uma serva de Deus. Então é necessário a gente entender essas coisas para você não cair na síndrome de Asaf, que já nós vamos entrar. Parece-me que não tem nada a ver com o que eu estou dizendo, mas já vocês vão entender, né? Até mesmo nós, os líderes espirituais, os pastores, os grandes líderes, nós temos que ter consciência que nem todos nós teremos uma igreja com mais de 5.000 membros. Esse é o nosso desejo. Quem não queria ter? Eu também queria, eu também quero. Posso chegar, podemos chegar, mas existe um trabalho a ser feito, né? Nós queremos entender que nem todos vai pregar nas grandes redes de televisões ou pregaremos em estádios lotados. Isso é uma realidade. Inclusive, aproveitando que eu estou aqui numa live, estou aqui falando abertamente ao público, que isso vai ser gravado, vai ser colocado no YouTube e todos terão acesso a essa mensagem. Eu quero te dizer que a igreja está passando por uma grande mudança, é o que nós conversamos hoje pela manhã, que estivemos aqui com o nosso pastor. Então você que é líder, você que é pastor, você que está na frente de um trabalho, comece a se coçar, comece a se mexer, comece a ver qual é o caminho que vai seguir, porque as coisas ao voltar ao normal, não será normal, você vai precisar de muito entendimento e sabedoria, até para trazer novamente os membros a cultuarem a Deus. Talvez a mensagem que eu vou pregar hoje vai servir para alguns dias mais na frente, porque vocês vão entender a situação de Asaf, né? Não importa o tamanho do seu ministério, Deus vai analisar o seu coração e o quão você está disposto a fazer a obra dele. Não desanime na obra do Senhor que Deus colocou nas suas mãos. Faça com diligência, com compromisso, amor, principalmente com muita santidade, que é o que vai exigir daqui para frente, será santidades, e as pessoas precisarão ver Deus na sua vida. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Coríntios, no capítulo 15 de 1 de Coríntios, verso 58, ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então você precisa estar atento e ligado nisso. Então, quem era Asaf? A Bíblia diz, e a história diz, que Asaf, ele era um judeu da tribo de Levi. Ele era músico por vocação, desde o início. Os seus instrumentos preferidos, eu quero até dividir com os irmãos, eu fui buscar na história, quais eram os instrumentos preferidos de Asaf? Os instrumentos preferidos de Asaf era a harpa, um instrumento muito tocado naquela época. Era também o aláudio, que era uma espécie de um violão, de uma guitarra, e também o símbolo. Esses 3 instrumentos eram de preferência de Asaf. Asaf, ele era um levita, ou seja, ele tocava na casa de Deus, ele trabalhava na casa de Deus com esses instrumentos. E ele foi designado músico pelo próprio Davi. A Bíblia diz que ele foi designado músico pelos levitas que tinham sua responsabilidade a serviço religioso lá em Jerusalém,
participou magnificamente aí do cortejo musical que levou a arca do Senhor da casa de Obed-edom para o palácio de Davi. Então ele participou desse cortejo, ele esteve nesse cortejo, assim podemos dizer. Alguns estudiosos dizem que Asaf foi um dos principais músicos do rei Davi. Ele foi instruído para um louvor na casa do Senhor. Ele foi um grande levita, um homem que tinha uma intimidade com o Pai Celestial. Diz a história que na época que Davi estava trazendo a arca para a volta de Jerusalém, trazendo lá da casa de Obed-edom, a história diz que Asaf, ele era ainda uma criança, uma criança, e ele não estava ali no meio da multidão. O rei Davi vinha à frente ali, dançando na presença de Deus com todas as suas forças, e todo o povo de Israel estava em festa. E o pequeno Asaf agora ele não se contém, e a história diz que ele pula no meio da multidão, e ele entra no meio do desfile, e vai para próximo de Davi. E no meio lá da festa, Asaf furou o bloqueio dos guardas ali que fazia toda aquela escolta do rei, e juntamente com Davi ele começa a dançar e a celebrar a presença de Deus. Naquele momento, os historiadores dizem que Asaf recebe por parte de Deus e por intermédio do rei Davi uma unção poderosíssima. Ele recebe a unção poderosíssima para ser ali, para começar agora então, fazer a obra de Deus e começar a cantar e a louvar ao Senhor. Então, Asaf, ele foi chamado para louvar ao Senhor. E ele agora então, ele recebe essa missão de ser um levita na casa de Deus. Asaf foi o segundo, aí é uma curiosidade que eu queria dividir com os irmãos. Asaf foi o segundo maior salmista depois de Davi. Ele compôs 12 salmos. O nome do seu pai era Gerson, está lá registrado no livro de 1 Crônicas, não é isso? E durante o reinado de Davi, foi o período de 1077 a.C. até 1038, né? Asaf foi um dos principais cantores e tocadores de símbolo. Ele fazia isso com maestria. Ele tocava esse instrumento que nós colocamos aqui na cena aqui, com maestria, que é o símbolo, que é o que mais tocava. Uma espécie de prato que batia. Ele era uma pessoa importante na casa de Davi. Asaf, ele compôs o Salmo de número 50. O Salmo de número 50 é maravilhoso, né? Quem puder depois ler o Salmo de número 50. Ele compôs também o Salmo do 73 ao 83. Então ele compôs 12 salmos. Por isso você que é novo convertido, você que não tem o conhecimento, às vezes você lê lá no livro de Salmos, você vê lá Salmos de Asaf. Então hoje você vai aprender quem era Asaf. Agora eu quero falar um pouquinho de Asaf no momento que ele entra numa crise existencial, numa crise nunca vista. A Bíblia diz que ele fala assim, de tanto ver triunfar e prosperar a desonra, e de ver crescer as injustiças, e de ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, Asaf chegou a desanimar da sua virtude ou da vida. Por que eu dei essa introdução da mensagem falando da situação que nós estamos vivendo? Irmão, não é outra situação que nós estamos vivendo a não ser essa. Asaf viu, ele diz assim, de tanto ver triunfar e prosperar a desonra, e de ver crescer as injustiças, e de ver agigantarem-se os poderes nas mãos das pessoas más, ele chegou a desanimar da vida. Esse desânimo levou ele a uma terrível, podemos dizer, crise, uma terrível depressão. Quase que ele saiu da presença de Deus, quase que ele escorregou os seus pés para o abismo. Você quer ver uma coisa? Nós acabamos de ler aqui, eu vou colocar para você ver. Nós vamos hoje navegar no livro de Salmos, número 73. Ele fala assim, olha, o Salmo 73 e 2 diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos.
Depois eu vou ler o versículo de número 3. Vou voltar aqui para cá, né? Pouco faltou para que ele se rompesse com a ideia de um Deus sábio, bom e justo, e jogasse fora a rica tradição religiosa e até então acumulada na sua vida durante todo o tempo de vida. Talvez nós estamos vivendo um momento talvez nós estamos vivendo um momento dessa situação, onde muitas pessoas e até cristãos estão desistindo de Deus, estão desacreditando, deixando de acreditar em Deus. Ele diz aqui que ele esteve bem perto de uma violenta mudança de pensamento e comportamento. E eu quero falar para você nessa noite. Você vai ver que ao longo dessa mensagem eu vou procurar ser bem claro e objetivo com as palavras dos dias atuais. Talvez você esteja vivendo esse momento. Asaf quase trocou os oráculos de Deus pelos horóscopos. Quase trocou o templo do Senhor, até mesmo por um terreiro de feitiçaria, de macumbaria. Talvez quase mandou toda aquela sua vida para o inferno, inclusive a sua alma. Quem sabe você que já foi obreiro, você que já esteve na frente da igreja, você já esteve nos trabalhos, você já esteve tão envolvido na obra de Deus, e agora você esteja talvez vivendo com a crise, com a síndrome de Asaf, e ele quase trocou tudo isso pelas coisas do mundo, deixou de acreditar em Deus. O problema que Asaf teve é que ele começou, sabe o que ia acontecer com ele? O problema é que ele passou a ter inveja dos pecadores, e ele dizia que eu também sou como dele, sujeito aos mesmos sentimentos e paixão. Você quer ver o versículo de número 3? Olha o que está escrito aí, ó. Pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Quantas vezes nós estamos, às vezes, olhando, às vezes você trabalha e você olha ali talvez o seu patrão, você olha ali a pessoa que você presta um serviço, e você está observando ele prosperar, e você fica imaginando no seu coração, por que com ele? Por que as coisas acontecem com ele? Ele diz assim, porque eu tinha inveja dos nécios. Os nécios aqui quer dizer os loucos, os ímpios, quando via a prosperidade dos ímpios. Então esse foi um dos maiores problemas dele, porque ele passou a ter inveja dos ímpios, é isso, e também ele começou a se comparar como se fosse um deles, por uma questão de princípios, meus irmãos, pelo temor do Senhor, né? É necessário que a gente aborte os desejos pecaminosos que vem sobre nós. Muitas vezes nós agimos de forma talvez irracional. Quantas vezes nós desejamos se vingar? Quantas vezes nós desejamos se vingar, quando a palavra de Deus diz que não é isso o nosso comportamento? Quantas vezes nós fomos açoitados pela ira que invadiu o nosso coração, ao ponto até mesmo de falar palavras que talvez até nós duvidamos de ter falado essa palavra por um momento de ira. A gente professa palavras de baixo escalão, palavras de maldição, palavras de maldade contra o nosso semelhante. Quantas vezes nós somos assaltados por um sentimento de egoísmo, aonde eu fecho e tranco o meu coração para não ajudar, para não compartilhar, para não dar socorro, mesmo eu estando na condição de ajudar. Quantas vezes nós acatamos os recatos, ou até mesmo as palavras doces da mulher adúltera. Muitas vezes somos atiçados
para ir de encontro à promiscuidade. Quantas vezes nós somos tentados a ceder, porque a gente começa a se espelhar no ímpio, a gente começa a olhar para o ímpio, a gente olha para o ímpio e faz uma comparação que Asaf fez. Olha, ele sendo ímpio, estando numa vida de pecado, Deus o abençoa, a gente até fala isso, Deus o abençoa de forma extraordinária. Então eu me sinto assim com vontade também de realizar. Quantas vezes nós sentimos um sentimento de preguiça, de desânimo? Estamos vivendo agora esse momento da comodidade. Quantas vezes alguém diz assim: quer saber, a partir de agora nem para a igreja eu vou mais, eu vou ficar aqui do lado de cá só assistindo o culto e está tudo resolvido. Não quero compromisso, não quero estar à frente, não quero estar envolvido com as coisas de Deus, eu não vou me desgastar. Mas o amor de Deus, ele fala mais alto em nosso coração. Ele fala para nós guardarmos firmes o puro para resistir os maus desígnios. No entanto, o salmista ofereceu uma forte resistência a todos esses sentimentos, dele que se privou o amor de Deus por causa do seu nome. De repente ele se sente frustrado e pergunta: será que foi à toa que eu me esforcei para não pecar e permanecer firme? Meus irmãos, essa tarde, quando eu estava meditando nessa palavra, Deus falou poderosamente comigo. Quantas vezes a gente pergunta para nós mesmos: será que foi valeu a pena você deixar de pecar? Será que valeu a pena você deixar muitas coisas para fazer a obra de Deus, para investir no reino de Deus? Talvez Asaf, ele estava com esse sentimento de arrependimento, porque ele via todas as outras coisas prosperar, ele via o mundo crescer, ele via a maldade invadir o mundo, ele via os governantes na corrupção, ele via todo mundo se prosperar, e ele, sendo servo, músico na casa de Deus, atuava na casa de Deus, e ele achava que aquilo era em vão. Esse foi o sentimento de Asaf. Glórias a Jesus. Por enquanto, ele crucificava a sua carne, os pecados, e os pecadores pareciam livres. Ele se via preso e os pecadores se viam livres, desinibidos, evoluindo, descomplexado, bem-sucedido, parece felizes, inclusive, seguros, ativos e tranquilos. O que mais desnorteou foi a falsa impressão de que o zelo não lhe rendia nada, ele pensava. Talvez o que mais incomodava ele, dizia: eu estou aqui tocando na casa de Deus, eu sou um levita, trabalho incansavelmente na casa de Deus, mas vivo numa vida de desprezo. Talvez assim ele pensou. Glórias a Jesus. Deus não me trata de modo todo especial, talvez ele dizia isso. Ele não me poupa das intempéries, do cansaço, da aflição, da doença, e nem da disciplina em caso de erro, por menor que seja. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Capítulo de número 4 e o 5, ele diz assim, olha aqui como eu estou dizendo que Asaf estava nessa situação. Ele diz assim, olha, porque não há, ele estava falando do ímpio, tá? Ele disse assim, ó, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Olha o tipo de comparação, irmãos, que ele faz. Ele diz assim, olha, porque não há aperto na morte do ímpio. Talvez nós estamos vivendo um momento aí de coronavírus, passou pela nossa cabeça a nossa preocupação, dizendo assim,
Eu não posso, mesmo sendo servo de Deus, é forte o que eu vou dizer agora, mesmo eu sendo servo de Deus, nem morrer eu posso, porque eu não tenho condições financeiras para bancar um sepultamento. Talvez você tenha dito, ninguém dos meus familiares pode descer à sepultura, porque eu não tenho condições de dar um enterro digno para ele. Mas ele fazia essa comparação, o ímpio, quando acontecem esses problemas com eles, para eles não é como se acontecesse nada, porque ele vem, paga tudo, ele nem se mexe, ele de casa, através de um telefone, ele liga para uma seguradora, e a seguradora resolve tudo para ele, ele só chega no momento do sepultamento. Mas Asaf estava dizendo isso, que ele diz assim, lá no Salmo 63, porque não há aperto na morte, mas firme está a sua força. Aí ele fala assim, não se acha em trabalhos como os outros homens, e nem são afligidos como os outros homens. Ele faz uma comparação profunda, dizendo que o ímpio, ele não se esforça, ele não trabalha duro, tudo parece que as coisas, tudo para eles acontece mais fácil. Ele diz, eu sou justo, eu sofro enquanto os ímpios não sofrem. Uma das características mais fortes, irmão, da impiedade é a fantasia da representação. O mundo apresenta-se para nós de uma forma fantasiosa. O mundo ímpio vive na mentira. Agora vem um alerta para você que está vivendo esse mal, essa síndrome de Asaf. O mundo vive uma mentira. As pessoas, eles representam viver bem para esconder o vazio que há na sua alma. Por isso que a televisão apresenta as pessoas bonitas e felizes, mas a mídia esconde as mazelas das vidas marcadas por frustrações, por desgraças, por vícios, destruição familiar, dentro de outras calamidades que não chegam ao nosso conhecimento. Você quer ver uma coisa? Tudo que se apresenta, que se posta no Facebook, no Instagram, e tudo isso quanto é redes sociais, principalmente quando se fala em relação ao culto ao corpo, muitas vezes aquilo ali é uma fuga de uma profunda depressão, porque a realidade não é aquela boniteza toda que você vê ali. Quando você vai pelos bastidores, você vê que não é tudo aquilo. Aquelas pessoas postando aquelas coisas maravilhosas nos lares, em viagem, porque todo mundo só posta coisas boas. Não estou dizendo que é errado, é maravilhoso isso. Mas para quem está do lado de cá, assistindo, a gente fica com uma falsa impressão que para ele está tudo certo. E para nós não está tudo certo, para nós tudo está dando errado. A crise que foi cometido não foi brincadeira, irmão, a situação que estava vivendo Asaf. Demorou algum tempo, ele desgastou muito, ele tentou descobrir o que estava acontecendo, mas não só em refletir para compreender isso. Ele achou muito pesada a tarefa dele, até que um dia Asaf entrou no santuário de Deus, e ele compreendeu que ele compreendeu que o último estágio dos ímpios e dos pecadores é que ele estava invejando. Observe que 3 fatores importantes que Asaf observou, 3 fatores importantíssimos, e eu quero dividir com os irmãos aqui esses 3. Asaf, primeira coisa que ele teve o bom senso. Ele teve o bom senso de entender a situação. Vou colocar para os irmãos aqui para você ver. Lá no versículo de número 15, eu estou lendo aqui do 14 até o 17, eu vou passar pelo 15. Ele diz assim, pois todo o dia, olha o que ele falou, tenho sido afligido e castigado com cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso.
até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Olha que palavra profunda. Asaf, ele de inconfortáveis, ele teve uma sabedoria que eu quero dividir com os irmãos nesse momento. Ele estava vivendo um momento ruim. E às vezes nós estamos vivendo um momento ruim porque nós estamos passíveis disso. E aí nós passamos a desanimar os outros. A fé de incontáveis recém-convertidos tem sido muitas vezes ameaçada ou derrubada por palavras irrefletidas de irmãos mais maduros. Nós temos irmãos que já estão um certo tempo na igreja e pegam um novo convertido, às vezes ele está passando por uma prova, por uma situação difícil, e o novo convertido não tem base, ele não tem estrutura espiritual, ele não tem condição física, espiritualmente falando, para receber uma palavra, ou até mesmo compartilhar um problema que você está vivendo espiritual, e o irmão vai lá e comenta com ele, e se envolve ele. Olha o que Asaf fez. Ele diz assim: olha, se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a minha geração. Mas ele guardou isso para ele, ele não compartilhou, ele vivenciou, ele viveu os seus problemas. Paulo disse assim, meus irmãos, lá no livro de Romanos, ele diz assim, ó: acolhei ao que é débil, não é débil mental, ao que é débil, ao que não tem entendimento, ele diz assim, ó: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Deus não quer que você chame os novos convertidos, as pessoas que estão fracos na fé, para ficar discutindo opiniões. Ele está pedindo para você acolher eles. É o que ele disse lá em Romanos 14:1. Nós devemos falar unicamente o que for boa palavra para a edificação. Efésios capítulo 4, verso 29. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos estar preparados. Nós estamos falando sobre a crise, a síndrome de Asaf. Nesse momento eu estou falando de Asaf dentro da crise. Sabe qual é a outra coisa que ele fez? Asaf, ele foi humilde a reconhecer, ao versículo de número 16, nós lemos do 14 ao 15, né? Ao 16, nós já lemos aqui, que foi quando ele disse, quanto pensava, olha aqui, ó, quanto pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Ele tentou compreender os motivos das injustiças do mundo, mas percebeu que para ele não tinha capacidade de entender tudo isso. Meus irmãos, você que está vivendo aí na sua vida, você que é cristão, às vezes você quer entender as injustiças do mundo, você coloca a sua fé em xeque, por causa da atitude do ímpio, por causa que ele faz alguma coisa, você coloca a sua fé em xeque. Às vezes você se frustra com um político, às vezes você se frustra com aquela pessoa que você apostou todas as suas fichas nele, e de repente você toma uma outra decisão. Glórias a Jesus. Os amigos de Jó, ele teria feito bem se tivesse na mesma humildade quando procuraram explicar o sofrimento de Jó. Todo mundo sabe, não vou falar aqui de Jó porque o tempo não nos permite, mas sabe que ele ficou doente, os amigos vieram falar um monte de coisa. Nós não devemos abordar qualquer assunto e envolver a obra de Deus com essa atitude. Jamais compreendemos todas as obras. Ele não tem, Deus, irmãos, Deus ele não tem obrigação e nem motivo de nos revelar tudo. Devemos aceitar as nossas limitações. Tem muitos irmãos aí que aceitou Jesus agora e já quer ser teólogo, já quer conhecer tudo, já quer saber tudo. Deus não tem a obrigação de nos revelar todos os seus desígnios. Não é para ser questionado. Glórias a Jesus. Deixa eu correr aqui porque a hora ela não nos espera. Agora eu vou entrar, estou falando aqui de todo o sofrimento de Asaf, agora eu vou entrar na vitória de Asaf. Quando Asaf começou a perceber, a Bíblia diz que Asaf, ele percebeu, Asaf ele aprendeu, pelo menos, a diferença entre
a perspectiva humana e a divina. Quando ele olhou para as coisas na própria experiência de vida, ele quase perdeu a sua fé, mas quando ele pensou que na expectativa eterna de Deus, ele viu que no fim a justiça prevaleceria e os ímpios seriam devidamente castigados. Ele teve essa percepção. Olha lá, assim o versículo de Números 21 até o 23, ele diz assim, olha: assim o meu coração azedou, e senti picado dos meus rins, e me embruteci e percebi que nada sabia, ao que ele aprendeu. Todavia estou contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Glórias a Jesus. Isso foi o que ele falou, ele acreditou, ele creu que Deus poderia. Agora eu vou dividir com os irmãos o momento em que ele reconhece, quando ele entra no templo, quando ele começa a buscar a presença de Deus. Ele fala exatamente isso que está escrito aqui, ó. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim dele. Está falando dos ímpios. Certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu os lançaste em destruição. Como cai na desolação, quase num momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Salmo 73, o versículo 17 e o 20. Quanto a mim, ele disse, bom é estar com Deus. No Senhor Deus foi o meu refúgio para proclamar os meus feitos. Asaf, ele enfrentou as suas dúvidas e achou a resposta necessária em Deus. Ele restabeleceu a sua fé de fato. É bom estar com Deus, porque Ele é bom para com os que têm o coração limpo. E Asaf agora ele entra no templo. Asaf agora ele participa das coisas de Deus. Ele diz, ele entrou no templo, lá no capítulo de número 17 e 20, que nós lemos, ele está dizendo exatamente isso, que ele entrou no templo, ele reconheceu os desígnios de Deus, ele reconheceu Deus. Agora ele vai dar um conselho para nós. Ele entra no templo, né? E já estou indo para a conclusão. Asaf, ele entra no templo, e ele diz assim, ó, para nós, não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Aí o Salmo de número diz assim, ó, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ainda no mesmo Salmos, ele diz assim, ó, lá no Salmo 73, versículo 17 e 20, ele diz, até que entrei no santuário de Deus, e lá então eu entendi o fim deles, que certamente tu pusesse em lugares escorregadios. Então ele entendeu a resposta que Deus daria para os ímpios, ele entendeu qual que seria a resposta de Deus para aqueles que a gente imagina que está prosperando, aqueles que a gente imagina que está melhor que nós. Ainda dentro do templo, Asaf, ele percebeu que o desastre ocorreu quando a crença tradicional da justiça divina começou a ser abalada na sua mente. Se há algo que precisa permanecer intocável, meus irmãos, mesmo em momento de coronavírus, é exatamente a certeza que Deus, Ele é o recompensador daqueles que o buscam, mas justíssimo e terribilíssimo em seu juízo. Deus, Ele odeia todo o pecado, de modo algum Ele terá por inocente o culpado. Ele odeia, Ele não gosta do pecado, mas Ele ama o pecador. Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Quando Asaf ele sai do templo, ele estava
refeito, curado, ele estava transformado, estava sólido para alimentar. Ele disse: no Senhor eu ponho a minha confiança, o meu refúgio, para proclamar a todos os seus feitos. E ali Asaf passou a ser diferenciado. Eu estou indo aqui para a conclusão. Asaf, ele não cantou. Eu quero agora dividir com os irmãos os salmos. Ele diz assim: olha, Asaf, depois que ele passou por tudo isso, ele reconheceu que Deus é que dá o julgamento sobre os ímpios. A Bíblia diz que ele não cantou nenhuma das suas canções que ele escreveu, dos 12 salmos que eu disse que ele escreveu. Mas ele foi lá para o salmo de número 42, ele cantou uma canção que havia sido composta pelos filhos de Corá. Lá o salmo 42 é um salmo que fala sobre ele estava ali, na verdade, explicando tudo que tinha passado por ele nesse salmo. E após louvar ao Senhor com esse salmo, com certeza, ele se caiu em lágrimas, e ele reconheceu a presença de Deus. Eu quero até dividir com os irmãos esses salmos, que eu fiz questão de colocar, eu sei que a hora não nos espera, mas ele diz lá no salmo 42, não sei se vai dar para os irmãos lerem, mas eu vou ler aqui, ó. Aqui ele falou assim, ó: assim como o servo, isso Asaf lendo o salmo 42, escrito pelos filhos de Corá, diz assim, ó: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me como mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui a eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, e com a multidão que festejavam. Porque estás abatida, ó minha alma? Ó minha alma, por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso dentro de ti, desde a terra do Jordão, e desde os Emonitas, e desde os pequenos montes, um abismo chama o outro abismo, ao ruído das tuas catatumbas, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. E ele continua dizendo, ele continua falando: contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, e a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus e a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo, com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me diz: aonde está o seu Deus? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e a salvação da minha face, meu Deus. E eu quero aqui encerrar com esta mensagem, porque olhando para o mundo de Asaf, olhando pela ótica de Asaf olhava para o mundo e ele chegou à conclusão errada. Assim como nos dias de hoje, nós ainda temos muitos que pensam da mesma maneira. Eles dizem: em vão tenho purificado o meu coração. Quantos já disseram que orar, que vou parar de orar tanto, não tem sentido, parece que quanto mais eu oro, mais problema me aparece. Quanto mais eu me dedico, parece uma coisa que quanto mais eu me envolvo nas coisas de Deus, mais problemas me aparecem.
talvez pensam da mesma maneira. Eles dizem: em vão tenho purificado, em vão tenho deixado de pecar. Por que ir tanto para a igreja? E a minha vida antes parecia até mais fácil, não tinha tantos problemas, e hoje parece que as coisas mudaram. Meu irmão e minha irmã, assim como Deus falou comigo, Ele também vai falar com você. Como pensar nas coisas dessas? A maior demonstração do amor de Deus por nós foi dar o seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Então não desista, esse problema vai passar, essa epidemia, uma pandemia que nós estamos vivendo também vai passar. E talvez o nosso maior desafio é dizer às pessoas que o lugar da reconciliação, o lugar da verdadeira comunhão com Deus é no templo. O lugar da verdadeira comunhão com Deus é estar aqui adorando ao Senhor. E eu quero pedir para os irmãos, depois nós vamos ouvir no final, o pós-lúdio, depois dos avisos, mas eu quero louvar com os irmãos o hino. Vê se a gente consegue soltar agora, Márcio. Eu quero finalizar com essa mensagem. Eu quero que os irmãos cantem de coração esse louvor aqui conosco. Por que te abate, ó minha alma? Por que está triste? Confia em Deus. E já já a gente volta. Voltamos aqui. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu quero te dizer nesse momento, você que está do outro lado, você que está afastado da casa paternal,
Você que está aí do outro lado, você que achou, ou você que está aqui nessa noite, alguns irmãos estão aqui na igreja conosco. Você que acha que não compensa, você que achou que agora na reta final você quer desistir, porque o problema nos sufoca, as coisas nos sufocam. Eu quero te dizer que ainda há condição, ainda há esperança. A nossa confiança está em Deus. Nós vamos encerrar com um grupo de louvor, escolheu o hino com um grupo de louvor louvando ao Senhor. E após esse louvor, nós estaremos orando por você, orando pela sua família. Quero pedir perdão aos irmãos por alguns contratempos. Enquanto o grupo de louvor se aproxima aqui, eu quero mencionar alguns irmãos aqui que estão conosco, nossa irmã Isara, nossa irmã Esther, nossa irmã Ruth Sampaio, nossa irmã Amanda, Deus abençoe nossa irmã Amanda, nosso irmão Flávio, dizendo mensagem maravilhosa, pastor, Deus abençoe nossos irmãos. Também nossa irmã Isaura, nossos irmãos, muitos irmãos, muitas pessoas estão conectadas conosco. Então eu quero te dizer, não desista da sua jornada, não desista da sua vocação que Deus te chamou. Continue firme no propósito que você fez. Não caia na síndrome de Asaf e achar que as coisas estão de qualquer jeito e que parece que o mundo está injusto. Mais cedo, Asaf percebeu que, na verdade, os ímpios vão receber a sua recompensa. Os corruptos vão receber a sua recompensa. Aqueles que maquiam mal contra a nação vai receber a sua recompensa. O juízo ele é de Deus e ele não falha. Então vale a pena você permanecer. Vamos ouvir as nossas irmãs. Logo após estaremos dando os avisos e o pastor Aloysio, o nosso pastor presidente, estará fazendo essa oração e estaremos encerrando o culto nessa noite. Amém?